No ar mais um Pá Vivi sem mimimi. Lembrando, nossos encontros agora todos do período da tarde. Das 2 às 4 no canal da Revista Oeste, tem Faroeste a Brasileira com o Pá Vivi. E na sequência, a partir das 5 da tarde, tem Pá Vivi sem mimimi aqui no canal do Pá Vivi, esperando por você. Esperando também por você que vai chegando, pelo seu like, o seu joinha. Você sabe, muda tudo aqui pra gente. O Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República na gestão do presidente Bolsonaro e delator. E, além dele, seu pai, o general Mauro Lorena Cid, tem um encontro marcado com a Polícia Federal na tarde ainda de hoje. Deve estar agora participando desse encontro. Os dois devem prestar novos depoimentos na investigação sobre o caso das joias sauditas, que coloca o ex-chefe do Executivo no centro de um esquema de desvio de pertences e presentes de alto valor recebidos em razão do seu cargo. As oitivas estão marcadas para as 3 da tarde. Deve estar acontecendo agora, inclusive. Pai e filho devem ser ouvidos ou estão sendo ouvidos mais uma vez no bojo da apuração, agora após os investigadores encontrarem mais uma joia que aliados de Bolsonaro teriam tentado vender nos Estados Unidos. O mais recente depoimento prestado pelo ex-ajudante de ordens da presidência ocorreu em abril, quando Mauro Cid foi chamado à Polícia Federal para colaborar com diligências que estavam em curso dos Estados Unidos. Isso foi durante a fase do inquérito, enfim. Bom, vamos a mais uma participação ali, porque encontraram mais uma joia, Pavi. Olha, Pitoli, isso dá para a gente também conjugar com a questão do Juscelino Filho. Porque se a gente pega o asfaltamento que ele fez através da Codevasf, que é uma estatal do governo federal, e que cortou as fazendas deles, da família do Juscelino Filho, quanto foi a valorização imobiliária dessas terras? Não é? Foram multimilionárias. E se a gente pega as outras suspeitas de corrupção do Juscelino Filho, no mínimo nós estamos falando de 36 milhões de reais mal empregados para amigos em prefeituras. Se eu somar esses indícios de corrupção do Juscelino Filho com os malfeitos com a caneta de ministro das Comunicações, eu estou falando aí de múltiplos casos da joia da família Bolsonaro. Só que tem uma diferença. As joias dadas por quem quer que seja aos Bolsonaro, a Michele ou Jair Bolsonaro, por outro chefe de Estado, etc., uma vez que nada ficou comprovado que isso era compra de licitação, corrupção, foi um presente de zilionários sauditas que não sabem o valor do dinheiro a outro. Uma vez que não existe lei no Brasil que diga que um presidente da República não possa receber certos presentes, não há lei. E como eu já falei aqui, a Constituição diz que só a lei pode nos obrigar a fazer algo ou nos proibir de fazer algo. Muito pelo contrário, a lei que existe de 1991, esta lei, ela diz que tudo que o presidente ganha é dele. Salvo no caso de itens de valor histórico e museológico, por exemplo, ele ganhou a múmia da autoridade do Egito. Tirando isso, tudo mais é dele. Ah, mas tem a decisão do TCU, da CGU, da controladora, sei lá do que. Não vale, tem que ser lei. Só a lei pode obrigar, só a lei pode proibir.
Então não me importa a decisão de TCU, CGU, não sei o que. Não há lei que proíba o presidente de ganhar presente, seja de qual valor for. Salvo, é claro, caso de corrupção. Mas não é esse o caso que está sendo tratado com o Mauro Cid. Muito pelo contrário, a lei diz que se faz desse presente algo que incorpora o patrimônio privado do presidente. Privado. A própria lei diz privado. Não é público, é privado, é particular. A única ressalva é: se você quiser vender para o exterior, tem que oferecer para o governo federal, para a União primeiro, que ela tem preferência de compra. Então, crime não há. Se o Mauro Cid tentou vender para o exterior, existe aí uma ilicitude que não é um crime como tudo aquilo que se está apontando contra o Juscelino Filho. E tudo que se está apontando contra o Juscelino Filho, isso, de fato, é uma sangria no dinheiro público, no dinheiro do povo, no meu dinheiro, no seu dinheiro, no nosso dinheiro, nós, pagadores de impostos. Mas o Juscelino Filho está aí, livre, leve e solto. Permanece no cargo de ministro. Agora, o Mauro Cid não. O Mauro Cid está preso, sem que existam requisitos processuais penais para que ele siga preso. Pode ser que existam 1001 indícios que mostram que ele agiu mal, que ele agiu errado, ilegalmente, ao tentar vender essas joias para o exterior, sem falar, sem anunciar para ninguém. Mas não existe o perigo na liberdade do Mauro Cid. Mauro Cid não ocupa nenhum cargo de poder. Já o Juscelino Filho ocupa. E por que que para o Juscelino Filho, o ministro Alexandre de Moraes, sequer finge perder um fio de cabelo que ele não tem em preocupação com o bem público, o dinheiro público, com a coisa pública, sendo que ele, continuando no cargo de ministro e livre, além de poder continuar a repetir os malfeitos, se é que malfeito ele fez, e além de ter o poder de atrapalhar as investigações, porque é um ministro de Estado, existindo tantas provas quanto existem quanto Mauro Cid, mostrando que provavelmente ele cometeu um ilícito. Por que é que no caso do Juscelino Filho ele não está preso preventivamente? Se no caso dele existem os requisitos processuais penais para que ele responda preso preventivamente. Mas é só o Mauro Cid que está. Por quê? Porque o Mauro Cid é o ex-ajudante de ordem do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que foi declarado inelegível pelo TSE, e aqui tudo indica, o STF, esse Supremo Tribunal Federal, que é ilegítimo juridicamente pela fé que temos na razão e na justiça, e que se legitima hoje apenas pela violência da força bruta, pela violência do medo. O presidente Jair Bolsonaro, que foi declarado inelegível por razões abstratas e contorcionisticamente subsumidas à lei eleitoral, que fala de abuso de poder político, ao mesmo tempo em que Juscelino Filho serve ao presidente Lula, que além de ter cometido abuso de poder político para fazer campanha política para o seu afilhado político, Guilherme Boulos, cometeu abuso de poder econômico. Ou seja, se Jair Bolsonaro tem uma razão para ser inelegível, de acordo com o TSE e os ministros do STF, Luiz Inácio Lula da Silva tem duas.
Se Mauro Cid está preso, sem que existam os requisitos do processo penal para que ele seja preso preventivamente, Juscelino Filho está solto, mesmo existindo, farta e fundamentadamente, requisitos processuais penais para que ele estivesse respondendo a este inquérito preso. Nós temos um país em que um ministro diz: não ouse contrariar a minha decisão judicial. Mas que esse ministro olha para a lei e diz: quem é você, lei, perto de mim? Nesse país está tudo errado. Ou está tudo muito certo. Mas certo de acordo com as ditaduras da mais quinta categoria que se pode imaginar. Nesse caso das joias, nós estamos vendo esta tortura repetida com a família Cid. E um caso em que se trata de bem privado. Se foi sonegação, é outra história. Se houve a tenta de venda sem que se desse à União o direito de preferência de compra, é outra história. Mas nenhum desses dois fatos é tão sério quanto os ilícitos que se apontam, que a Polícia Federal aponta contra o Juscelino Filho. Isso só mostra que nesse país nós temos que conviver com crimes contra a humanidade, mais especificamente o crime do artigo 7º da letra H do Estatuto de Roma. Se você não é amigo desses que estão no poder, você será um perseguido político. Está tudo errado. O Cid é um torturado. Nós, povo, somos torturados. Democracia nesse país não há. Esse é um exemplo de que o STF foi tomado de assalto, de que o golpe de Estado foi dado e que continua muito bem obrigado, porque nós não temos um homem com culhão no Senado.